membro da comissão, ajudando o pessoal a organizar a semana esse ano. E a gente está no segundo dia de apresentações. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa semana até agora. E durante a palestra, eu peço para que vocês mantenham os microfones desligados e façam as perguntas pelo chat, porque a gente vai ter uns minutinhos para responder as questões que forem aparecendo durante a apresentação no final da palestra. Então, vocês podem direcionar as perguntas para o perfil da Semana da Química mesmo. No chat tem essa opção para vocês mandarem especificamente para a gente, aí a gente organiza as perguntas para fazer no final com a professora Tânia. E se vocês quiserem fazer no microfone, a gente também tem essa opção para vocês fazerem diretamente para a professora. Bom, na sexta-feira a gente vai ter um sorteio, então participem das nossas atividades, porque vai ser a partir da presença de vocês que a gente vai fazer o sorteio. E hoje a gente começa a tarde e noite, assim, vai de palestras, com a palestra da professora Tânia, que é licenciada em Nutrição e Ciências Alimentares, mestre em Nutrição Clínica e doutorada em Ciências Farmacêuticas. Oh, Joyce, está sem som. Desculpe interromper. Não, sem problema, professora. É porque. Parou no início da apresentação, a Joyce ficou sem som. Então, vou voltar. Áudio e liberem aí o áudio do speaker de vocês. Bárbara? Tá tudo certo agora? Beleza. Eu Então, tô te voltando, escutando. a palestra hoje vai ser com a professora doutora Tânia Gonçalves Albuquerque. Ela é licenciada em Nutrição e Ciências Alimentares, mestre em Nutrição Clínica e doutorada em Ciências Farmacêuticas, especialista em Nutrição e Química Alimentar pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Atualmente, ela desenvolve trabalhos no Departamento de Alimentação e Nutrição no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e é membro efetivo do Conselho Português de Nutricionistas desde 2012. A palestra vai ser chamada de Alimentos Ultraprocessados e eu passo agora a palavra para a professora Tânia. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta palestra. Eu vou tentar falar calmamente, embora às vezes eu me entusiasme com o assunto e falo um pouquinho mais rápido. No caso de eu estar a falar muito rápido, por favor avisem, porque eu não levo a mal e tento moderar um bocadinho, porque apesar de nós termos a mesma língua, não é? O português tem umas pequenas diferenças e às vezes complica um bocadinho o entendimento do que nós queremos dizer. Portanto, estejam completamente à vontade e sempre que precisarem de interromper, têm liberdade para o fazer. Relativamente ao tema que eu vou falar hoje, que é os alimentos ultraprocessados, na verdade foi um tema que foi e é um tema pelo qual eu tenho um carinho muito grande. É uma área que eu gosto muito e que fez parte do tema do trabalho do meu doutoramento. Portanto, e hoje eu vou partilhar aqui com vocês alguns resultados da investigação que nós temos feito neste tema e começamos por explicar os principais tópicos que eu pretendo abordar. Portanto, durante a minha apresentação, eu pretendo falar sobre o impacto do processamento nos alimentos e fazer aqui uma relação muito próxima entre a composição química dos alimentos e a sua relação com a saúde, sobretudo no que diz respeito às doenças crónicas que estão mais relacionadas com os hábitos alimentares e com a nutrição.
Portanto, é sobre esses problemas maioritariamente que nós vamos incidir os próximos minutos da nossa conversa. Portanto, aquilo que nós temos verificado nas últimas décadas, portanto, já não são anos, são décadas, é que existe uma tendência para a industrialização e a globalização dos sistemas alimentares. E para isto acontecer, é necessário recorrer ao processamento de alimentos, porque só através das diversas técnicas e inúmeras que existem relativamente ao processamento de alimentos é que nós conseguimos realmente responder à necessidade de aumentar a diversidade de alimentos que estão disponíveis. Ora, qual é que são os maiores problemas que surgem associados aos alimentos processados e ultraprocessados? São porque, efetivamente, estes são considerados uma fonte de sal, de açúcar e também de gorduras, maioritariamente gorduras do tipo saturadas e os ácidos gordos trans, que aí no Brasil vocês denominam como ácidos graxos. Talvez essa nomenclatura estejam mais habituados. Se por acaso eu referir ácidos gordos, é porque em Portugal nós utilizamos comumente essa nomenclatura. E estes componentes dos alimentos que eu acabei de falar, portanto, o açúcar, o sal e a gordura, estão muito associados a diversos problemas de saúde. Problemas de saúde pública que apresentam realmente uma escala a nível mundial muito impactante, não só ao nível da mortalidade, mas também ao nível da morbilidade. Ou seja, muitas pessoas ficam muito cedo limitadas devido aos problemas de saúde que aparecem e que estão muitas vezes associados a um consumo excessivo deste tipo de alimentos, nomeadamente a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e o cancro. Portanto, são aquelas que estão no topo. Nós, neste momento, ainda há pouco falávamos sobre isso, fala-se muito da pandemia, não é? Que nós estamos a atravessar relacionada com a questão do Covid, mas muitas destas doenças são epidemias de saúde pública. O que são epidemias, como é o caso da obesidade, que não têm um impacto tão grande a curto prazo. Portanto, nós vemos o impacto destas doenças normalmente a longo prazo. Não conseguimos ver logo o impacto, como acontece agora com a questão da pandemia do Covid, em que a pessoa é infectada e muitas vezes, se não for tratada, surge uma complicação e pode levar à morte. É algo que é mais imediato. Neste tipo de problemas associados à alimentação, muitas vezes isto não é tão imediato, é algo que nós vamos observar a longo prazo. Relativamente a Portugal, estima-se que os hábitos alimentares inadequados contribuem para uma perda de 15 anos de vida saudável, portanto. E isto é realmente muito impactante na vida da nossa população. Também se verifica que estas doenças crónicas têm uma tendência de aparecer cada vez mais cedo, o que nos levanta uma maior preocupação e uma maior necessidade da nossa intervenção. Desculpem, passar aqui ao próximo. Portanto, esta classificação, eu penso que é, se calhar, do conhecimento de alguns, é algo que surgiu através de um grupo de investigação liderado por um investigador do Brasil e que ele classificou os alimentos quanto ao seu nível de processamento em 4 grupos. Chama-se a classificação nova, está bem? Portanto, é uma classificação que existe consoante o grau de processamento a que os alimentos são sujeitos. Hoje, aqui na minha apresentação, nós vamos falar sobretudo de 2 grupos que estão aqui referenciados, que são os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Os processados, como vocês podem ver aqui na definição, são produtos que na sua maioria contêm 2 ou 3 ingredientes. Por sua vez, os alimentos ultraprocessados incluem tipicamente 5 ou mais ingredientes, para além de estarem sujeitos a diferentes métodos de processamento industrial. Portanto, e é sobre estes grupos que nós, como eu dizia, hoje vamos falar. Eu vou-vos falar de um tópico que eu acho que tem muito interesse e que pode abrir aqui novos horizontes para aqueles que ainda não definiram os seus campos de trabalho futuro, nomeadamente a avaliação da qualidade nutricional dos alimentos processados
e também a conformidade da rotulagem nutricional, que é cada vez um tema de maior relevância para o consumidor. Portanto, esta questão da rotulagem é muito importante para o consumidor. Relativamente à ingestão de sal, e devo aqui dizer-vos que eu vou focar-me em dois aspectos principais, que são o sal, a gordura e os ácidos gordos. Portanto, estes vão ser os principais tópicos que eu vou abordar durante esta apresentação. Sabe-se que o grupo que maior contribui para a ingestão de sal é o grupo dos alimentos processados. Portanto, 75% a 80% do sal que nós ingerimos vem deste grupo de alimentos. Por esse motivo, desde há muitos anos que são desenvolvidas iniciativas no sentido de reduzir o consumo de sal, e em 2013 a Organização Mundial de Saúde fez um ponto de situação relativamente às iniciativas que já tinham sido tomadas pelos países europeus. E verificou-se que havia vários tipos de iniciativas diferentes e, após a análise das várias iniciativas, a Organização Mundial de Saúde definiu os grupos que aqui são apresentados como grupos prioritários de ação para medidas de combate ao consumo de sal. Portanto, o pão, os queijos, as refeições prontas a comer, sopas, entre os outros que eu aqui refiro, foram aqueles grupos que foram considerados como prioritários. E a Organização Mundial de Saúde recomendava que cada Estado-membro da União Europeia, destes grupos, selecionasse 5 como aqueles que seriam o seu alvo prioritário de ação. E em Portugal, em 2017, foram selecionadas as sopas, as refeições prontas a comer, os snacks, as batatas fritas, os queijos, as conservas, os cereais e ainda outros. Portanto, estes foram aqueles que realmente foram considerados como prioritários para as ações. Relativamente à ingestão de sal, portanto, os dados em Portugal que existiam à data de 2014, num estudo conduzido por Polónia et al., sugeriam que a população adulta, em média, ingeria 10,7 gramas por dia. Em 2017 foi realizado um inquérito alimentar nacional em que se verificou que aqui já não era só incluída a população adulta, era incluída também a população infantil, e verificou-se que a população, em média, ingeria 7,4 gramas por dia. Ora, estes valores estão muito acima daquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que, para a prevenção das doenças cardiovasculares, a Organização Mundial de Saúde refere que os adultos devem ter um consumo inferior a 5 gramas por dia e as crianças é metade deste valor, portanto são 2,5 gramas por dia. Como vocês podem ver, Portugal continuava muito acima daquilo que era recomendado. Por esse motivo, foram definidas novas metas. Em 2015 pretendia-se baixar dos 10,7 até aos 10 gramas por dia, mas depois, em 2017, esta meta foi revista e pretende-se chegar aos 5 gramas por dia, que é o valor que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Face a este problema, em 2017, em Portugal, foi publicado em Diário da República, portanto um documento oficial, aquilo que é denominado como a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável. E este documento vem, relativamente à redução de sal, propor vários aspectos, nomeadamente monitorizar o teor de sal em diferentes categorias, para além de limitar também os teores de sal para alguns produtos alimentares. Portanto, por exemplo, é considerado que um alimento tem um baixo teor de sal quando este não contiver mais de 0,3 gramas de sal por 100 gramas ou por 100 mililitros de alimento, e nas sopas e pratos de refeição pretende-se chegar aos 0,2 gramas de sal por 100 gramas de alimento. Eu gostava só de partilhar aqui convosco que, apesar de estarem a ser feitos muitos esforços neste sentido, a verdade é que até à data de início deste trabalho de investigação, nós sabíamos muito pouco sobre o teor de sal dos alimentos que a população portuguesa consumia. Daí a importância de nós monitorizarmos constantemente estes teores. Portanto, para além disso, gostava também de partilhar convosco, aqui a título pessoal, é uma opinião pessoal, que nós ainda não sabemos qual é que vai ser o impacto desta redução na segurança dos alimentos.
Como vocês sabem do vosso conhecimento científico, o sal tem um papel muito importante na segurança alimentar, uma vez que ele é um conservante. Portanto, a partir do momento em que nós reduzimos o teor de sal nos alimentos, nós estamos a ter um benefício, sem dúvida, muito notório na saúde da população, mas podemos ter aqui outras questões da segurança de alimentos que se podem vir a levantar. Portanto, e nós que somos desta perspectiva da área da química e da saúde, temos que ter a capacidade de contrabalançar estes dois aspectos que eu considero que são muito importantes. Depois, relativamente aos ácidos gordos ou ácidos graxos, portanto, só para fazer aqui um ponto de situação, eles dividem-se em dois grandes grupos, o grupo dos ácidos gordos saturados e dos ácidos gordos insaturados, e têm impactos diferentes na saúde. Uma vez que os ácidos gordos saturados são aqueles que estão relacionados com os impactos negativos na saúde, ou seja, estão relacionados com uma tendência para aumentar o colesterol total e poder aumentar o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, e, por sua vez, os ácidos gordos insaturados são considerados aqueles que conferem um efeito positivo na nossa saúde, porque eles são protetores do ponto de vista das doenças do foro cardiovascular. Depois temos outro grupo, que é um dos grupos que eu hoje vou abordar aqui, que é os ácidos gordos trans. Portanto, os ácidos gordos trans podem estar presentes naturalmente nos produtos dos animais ruminantes, e é deste ponto de vista nós não podemos fazer muito para os reduzir. No entanto, porque é que eles são importantes? Porque eles estão associados a condições de processamento que podem aumentar a probabilidade deles se formarem, nomeadamente a etapa da hidrogenação parcial, que é utilizada no processamento dos óleos e das gorduras alimentares para eles tornarem edíveis, é um das etapas que é utilizada, e também o tratamento térmico. Portanto, as condições de processamento que envolvam tratamento térmico a temperaturas elevadas e durante um longo período de tempo podem levar a um aumento da formação deste tipo de ácidos gordos. E este tipo de ácidos gordos tem impactos negativos na saúde, está bem? Portanto, daí eles serem tão importantes. E é aqui que nós temos realmente uma área de intervenção. Portanto, os nossos conhecimentos, os conhecimentos da química, podem contribuir para nós intervirmos nestas etapas, tanto da hidrogenação parcial como do tratamento térmico, na procura pelas condições ideais para diminuir a formação destes ácidos gordos, que são indesejáveis. Relativamente às recomendações que existem para os ácidos gordos trans, desde 2009 a Dinamarca foi um país pioneiro no controle destes ácidos gordos, ao nível europeu, está bem? Portanto, existe também no Brasil um grande trabalho de redução destes ácidos gordos. Quando eu falo disto, não levem a mal eu não referir o que é que tem sido feito a nível internacional. É porque, como nós estamos em Portugal, nós procuramos o panorama europeu para nos tentarmos aproximar daquilo que é mais preconizado aqui na Europa. E como eu dizia, em 2009, a Dinamarca definiu que os alimentos não poderiam ter mais de 2% de ácidos gordos trans relativamente ao teor total de gordura. Isto para alimentos que não eram de origem láctea, por causa daqueles alimentos que vêm dos ruminantes e que naturalmente contêm estes ácidos gordos. Relativamente às limitações de consumo, a Organização Mundial de Saúde não define um valor, apenas recomenda que o consumo de ácidos gordos trans seja inferior a 1% do valor energético total que nós ingerimos num dia alimentar. E depois, em 2011, foi publicado um regulamento europeu relativamente à rotulagem dos géneros alimentícios, e aqui verificamos realmente que a declaração nutricional não inclui os teores de ácidos gordos trans, mas existe uma justificação para tal facto. Aquilo que a Comissão Europeia avançou em 2011 foi que era preciso fazer um ponto de situação relativamente ao teor destes ácidos gordos nos alimentos para percebermos se justificava a sua inclusão no rótulo nutricional. Portanto, ficou de se fazer este ponto de situação.
Ainda em relação aos ácidos gordos trans, a mesma estratégia que eu vos apresentei há pouco e que foi publicada em 2017, também define alguns grupos como prioritários para monitorizar o teor de ácidos gordos trans e também refere aqui em 2017 que os alimentos que contenham gorduras de origem industrial não devem ter teores de ácidos gordos trans superiores a 2 gramas por 100 gramas de gordura. Portanto, viemos em 2017 aproximar-nos da medida que tinha sido definida pela Dinamarca em 2009 e que é consensual também já a nível internacional. Porquê é que é tão interessante esta questão do estudo da composição em ácidos gordos? Ou pelo menos para mim. Eu já vos disse que tenho um carinho muito especial por esta área e, portanto, entusiasmo. Porque no mesmo grupo de componentes, que são os ácidos gordos, nós temos componentes que representam um risco para a saúde, que são os ácidos gordos saturados e os ácidos gordos trans, e temos um grupo que representa benefício para a saúde, que são os ácidos gordos insaturados, nomeadamente os monoinsaturados e os poliinsaturados. Ou seja, nós temos um duo de risco-benefício para o mesmo grupo de alimentos e para o mesmo grupo de componentes e para o mesmo alimento. Daí ser tão importante nós fazermos este balanço e conseguirmos perceber se é maior o risco que aquele alimento apresenta ou se é maior o benefício que ele pode trazer ao consumidor. Eu volto a dizer que se eu estiver a falar muito rápido, vocês interrompam-me, está bem? Não há problema nenhum. Relativamente à rotulagem nutricional, que é uma área que vos disse que também acho muito, muito interessante, e em que a química é fundamental. Sem química de alimentos e sem dados de composição de alimentos não há rótulos, está bem? Portanto, é fundamental que a gente tenha aqui um papel. A este nível, em 2011, a União Europeia publicou um regulamento sobre a prestação de informação ao consumidor, que tem uma série de informações e que pretende realmente aproximar os países que fazem parte da Comunidade Europeia. Isto porque até à data de publicação deste regulamento, cada país tinha a sua legislação própria. E, portanto, se nós fôssemos, por exemplo, Portugal para a Espanha, o rótulo era diferente, a informação que estava disponível era diferente, e este regulamento vem dizer que quer uniformizar essa informação que é disponibilizada. Portanto, relativamente à informação no que diz respeito à declaração nutricional, é obrigatório incluir nos rótulos dos alimentos pré-embalados o valor energético, o teor em lípidos, o teor em ácidos gordos saturados, o teor de hidratos de carbono, açúcares, proteínas e sal. Bem? Pronto. Para além disso, em 2012 foi publicado também um guia que diz respeito à fixação das tolerâncias aplicáveis aos valores dos nutrientes declarados no rótulo. Neste guia está a informação que orienta a indústria e quem elabora os rótulos de qual é que é o nível de tolerância para o valor variar. Como vocês sabem, os alimentos não são algo que seja sempre igual. Portanto, difere um bocadinho do medicamento, porque o medicamento tem uma fórmula, tem um princípio e tem uma composição, e a composição é aquela. No caso do alimento, existem uma série de fatores que fazem variar a sua composição. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes nós declaramos, alguém está a avisar que está travado, mas não sei. Pronto, então é só alguns colegas que estão com problemas de ligação. Podemos continuar. Portanto, estava eu a dizer que quando nós declaramos o valor, imaginem que nós declaramos que uma batata frita tem 10 gramas de lípidos por 100 gramas. Mas a batata não vai ser a mesma. Portanto, se calhar o próximo lote de batata que eu fizer não tem exatamente 10 gramas, mas tem 11 gramas. Portanto, o que este guia vem dizer é quanto é que pode variar. Pode ter mais ou menos 2,5 gramas. Então, eu sei que pode estar entre os 8,5 e pode estar entre os 12,5, por exemplo. E eu sei que o valor que eu vou declarar tem ali uma margem para conseguir variar. Portanto, no fundo, ele vem dizer isso para cada tipo de nutriente, qual é que é o intervalo de variação que é admissível.
Agora, de seguida, eu vou-vos apresentar alguns dos trabalhos que nós fizemos. E o primeiro diz respeito ao consumo de sal e aos efeitos na saúde, sobretudo a percepção do consumidor. Nós fizemos um questionário preliminar que pretendia avaliar qual era a percepção do consumidor sobre o consumo de sal. E os resultados foram muito surpreendentes. Apesar de nós só termos 115 participantes, como eu vos estava a dizer, era um estudo exploratório, um questionário exploratório, nós verificámos que destas pessoas que responderam, uma das questões que nós tínhamos era se as pessoas sabiam se existia ou não um valor definido para a ingestão adequada de sal. A maior parte das pessoas responde que sim, aliás, 78%, mas quando nós perguntamos qual é o valor, como vocês podem ver pelos resultados apresentados, cerca de metade dos indivíduos desconhecia qual era o valor real recomendado. Isto significa que existe uma falta de intervenção a este nível, em consciencializar a população de qual é que é o valor que nós podemos utilizar. Depois, relativamente aos substitutos de sal disponíveis no mercado, também colocámos vários tipos que poderiam ser utilizados. Ficámos preocupados porque, efetivamente, existe ainda uma percentagem muito considerável da população que considera que a flor de sal é um substituto. A flor de sal não é um substituto de sal. E também os caldos comerciais. Eu penso que aí no Brasil tem a mesma denominação. E também não são substitutos de sal. E, portanto, as pessoas ainda confundem esta questão. Ali pela Joyce, que eu vou vendo na imagem, eu percebo que aquilo que eu vou dizendo é traduzível aí. Depois perguntámos ainda às pessoas quais é que eram os impactos que eles consideravam do consumo excessivo de sal na saúde. E, efetivamente, a maior parte da população está alerta para este aspecto, identificou a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, o acidente vascular cerebral, mas falta ainda aqui algum conhecimento, nomeadamente do que diz respeito ao consumo excessivo de sal e o aparecimento de cancro no estômago. Sabemos pelos dados científicos que existe um grupo de alimentos que é rico em sal e que tem uma relação com esta questão do cancro do estômago. Não é só pelo teor de sal, é também pelo restante da sua composição, que são maioritariamente os alimentos fumados, portanto, e que têm uma relação, têm um excesso de sal e depois têm também, pelo processo que é utilizado, um risco acrescido. Depois, fizemos um trabalho em que pretendemos comparar a composição nutricional de batatas fritas de pacote, portanto, os chips, penso que é assim que aí no Brasil também denominam muito, portanto, em que comparámos várias marcas e o que é que nós verificámos? Verificámos que relativamente ao sal existia uma variação enorme, que ia desde os 0,12 gramas a 2,94 gramas por 100 gramas. Portanto, nós estamos a falar da mesma gama de produto. Para o consumidor são tudo batatas fritas de pacote, mas com um impacto na saúde totalmente diferente. Relativamente a este trabalho, nós agrupámos as várias marcas que utilizámos consoante a gordura que tinha sido utilizada na fritura. E ficámos muito surpreendidos quando verificámos que a marca que tinha o maior teor médio de sal era uma das marcas que utilizava o azeite como óleo de fritura. É claro que isto representa um problema em termos de comunicação, porque o azeite é considerado uma gordura saudável e este realmente era aquele que tinha o maior aporte de sal. Efetivamente, dentro das marcas que utilizaram azeite, isto aconteceu com uma marca em 4 marcas. No entanto, leva-nos aqui a levantar algumas questões de investigação que podem ser muito interessantes. Relativamente ao que diz respeito ainda à composição química, à composição em ácidos gordos, que também aplicámos neste trabalho. Permitiu-nos distinguir vários grupos, portanto, aqueles grupos que tinham os maiores teores de ácidos gordos saturados, que é o grupo que por exemplo, essas marcas que vocês veem com as barras vermelhas maiores, a marca 7, a marca 8, a marca 9 e entre outras, mas permitiu-nos também confrontar a composição em ácidos gordos com a informação que está disponível neste decreto-lei que eu referencio
e tentar chegar efetivamente a qual é que tenha sido o óleo ou gordura que tinha sido utilizado na fritura. Porque muitas marcas apenas declaravam como gordura vegetal. Aquilo que nós verificámos foi que a maioria das marcas que declarava como gordura vegetal tinha uma composição em ácidos gordos semelhante à gordura de palma e, portanto, teria sido esta que foi utilizada na fritura. Como vocês sabem, é uma gordura muito apreciada pela indústria, uma vez que é uma gordura muito estável do ponto de vista do processamento. É mais resistente às reações de oxidação, sofre menos alterações, tem maior durabilidade e, portanto, é uma gordura que tem muito interesse do ponto de vista da indústria. Por outro lado, temos a saúde a dizer-nos que é uma gordura pouco interessante porque tem uma percentagem muito grande de ácidos gordos saturados. E, portanto, a saúde não gosta muito desta gordura e temos aqui um dueto entre indústria e saúde, certo? Portanto, temos aqui interesses diferentes. Depois fizemos um trabalho com nuggets de frango. Talvez pela imagem que está aqui no canto inferior seja mais fácil perceber que tipo de produtos é que estamos a falar. Portanto, são aqueles panadinhos de frango que são muito vendidos nas cadeias de fast food, mas também são colocados à disposição do consumidor já pré-fritos, congelados para ele preparar em casa. E é desses que nós estamos a falar. Nós incluímos 5 marcas, uma delas já estava frita, foi adquirida numa cadeia de fast food, e as outras 4 foram preparadas por nós através do método de fritura por imersão e também da preparação em forno, uma vez que na embalagem é dada ao consumidor a opção de os preparar das duas formas. E para além disso, e como a fritura é algo que ainda é considerado como um método de processamento que altera muito a composição de alimentos, em termos laboratoriais nós fizemos 10 frituras sucessivas, utilizando sempre nuggets novos, mas utilizando sempre o mesmo óleo de fritura, sem substituição, sem filtração, sempre o mesmo, para ver o que é que acontecia e qual é que era o impacto. Tentámos simular o mais possível a fritura doméstica, utilizando uma fritadeira doméstica e fazendo estas 10 operações sucessivas em dias diferentes. O óleo aquecia, arrefecia, muito parecido com aquilo que o consumidor faz na sua casa, para nós conseguirmos perceber qual era o impacto. O que é que nós verificámos? Verificámos que estes resultados da composição química foram muito interessantes. Ficámos sobretudo preocupados com esta marca que eu destaquei, porque a fração maioritária era a fração da gordura e não a fração da proteína. Isto preocupa-nos do ponto de vista da nutrição, porque os nuggets de frango devem ser a fração proteica no prato, certo? Que é a fração da carne ou do peixe. Pronto. Sendo este alimento altamente apreciado por crianças, isto preocupa-nos, está bem? Esta marca não está em conformidade com aquilo que nós esperávamos. Portanto, ressalto aqui a importância disso para vós. Depois, realmente ficámos muito impressionados com o contributo de uma porção destes nuggets de frango, que são mais ou menos 6 unidades para um adulto. Quanto é que contribuía? Porquê? Porque há realmente aqui marcas que facilmente nós conseguimos, através da análise do contributo, perceber que contribuem muito para a ingestão recomendada, que é os tais 5 gramas por dia, por exemplo, no caso do sal que nós falámos há pouco. Para além disso, relativamente à análise do colesterol total destes alimentos, ficámos surpreendidos ao perceber que o método de processamento do forno apresentava teores mais elevados do que a fritura. Na altura tentámos investigar esta questão, porque não percebíamos porque é que isto acontecia. Tentámos converter os resultados, em vez de ser em peso fresco, ser em matéria seca, para tirar aqui a influência do teor de água, e verificámos que não havia, realmente, por aí não nos levava a nenhuma conclusão. Através da literatura conseguimos perceber que na fritura, como nós estamos a analisar um composto, que é um composto da gordura, pode haver passagem do teor de gordura do nugget de frango para o óleo. E nós não analisámos o óleo de fritura. No entanto, também não nos pareceu a abordagem mais consistente, uma vez que a pré-fritura apresentava valores superiores, em alguns casos, à fritura. Portanto, não é por aqui. E quando nós comparamos a pré-fritura com o forno,
nós temos teores mais elevados. Portanto, só por aqui não chega. Aquilo que alguns autores defendem é que o processo de forno é uma temperatura mais elevada que a fritura, porque a fritura é a 180 graus e o forno é a 200 graus, e durante um tempo mais prolongado. Ou seja, na fritura, nós, por imersão, nós temos 4 a 5 minutos e no forno nós temos 15 minutos a 200 graus. E há autores que defendem que o processo de confecção no forno, no caso destes alimentos, pode levar à formação de outros compostos derivados do colesterol, que normalmente são considerados os óxidos de colesterol, e como o método que nós utilizamos para a análise é um método de cromatografia líquida, que não está acoplado à espectrometria de massa, nós não conseguimos separar esses compostos e provavelmente quando nós fizermos esta quantificação podemos ter aqui uma interferência de outros compostos que se formam. Mais uma vez eu ressalvo aqui o papel importante, importantíssimo, diria eu, que a química tem nisto, porque é preciso alguém que perceba de química para nos ajudar a entender o que é que aconteceu aqui. Os nutricionistas não têm uma formação de base suficientemente profunda para conseguir chegar ao entendimento destes aspectos. É muito importante o contributo da química e a interação com a nutrição e com a saúde, porque só assim realmente é que nós chegamos a algum sítio. Relativamente às frituras sucessivas, aquilo que nós verificámos foi que após as 10 frituras sucessivas, efetivamente nós tínhamos um aumento dos ácidos gordos trans, mas nada que se aproxime dos valores que são recomendados. Portanto, ou seja, aquele óleo continuava capaz de nós o utilizarmos sem nenhum problema. Portanto, não precisava de ser rejeitado, está bem? Nas condições ideais de fritura, aos 180 graus, o tempo recomendado, etc. Depois fizemos aqui uma publicação que foi publicada no Jornal Brasileiro de Tecnologia de Alimentos, relativamente ao efeito de processamento industrial na qualidade de salgados prontos a comer, aqueles salgadinhos que são tão apetecíveis. Estão aqui nas imagens alguns exemplos para ajudar a contextualizar. E o que é que nós verificámos? Nós verificámos que aqui em Portugal são comercializadas umas empadas de requeijão que são feitas no forno, assim grandes. O nosso requeijão não é bem a mesma coisa que o vosso requeijão, é uma espécie de queijo fresco, portanto é um bocadinho diferente. E estas empadas ficámos realmente surpreendidos, porque uma única unidade conseguia contribuir com 45% para a ingestão de sal. Ou seja, se eu comesse aquela empada, num dia eu já tinha comido 45% do sal que eu tenho direito. Portanto, já tinha cerca de 2,5 gramas de sal ingeridos. Neste caso eram 2,2. E verificámos que, comparando os alimentos que tinham sido confeccionados no forno, que é o caso das empadas de atum, as empadas de requeijão, as empadas de galinha, comparativamente aos fritos, que é o caso dos bolinhos de salsicha, os rissóis, os croquetes e por aí afora, nós verificámos que efetivamente existe uma tendência para nós pensarmos que os alimentos de forno são mais saudáveis, mas nós não conseguimos observar isso com este trabalho. E este trabalho veio levantar também aqui uma questão. Então, já tínhamos ficado um bocadinho alerta com o que acontecia com os nuggets, com o que aconteceu com os salgados, voltámos a ficar alerta. A fritura é um método de processamento que está muito explorado, está muito estudado. Nós já sabemos muita coisa que acontece, já sabemos quais são as condições ideais, mas nós sabemos muito pouco sobre a confecção no forno, está bem? Efetivamente, ela dá um aporte menor de gordura ao alimento, uma vez que nós não imergimos o alimento em gordura, mas nós não sabemos mais do que se forma e, portanto, é muito importante estudar em grande detalhe este processo de confecção. Outro trabalho, aqui um trabalho relativamente aos alimentos processados e ultraprocessados. Este trabalho incluiu várias categorias de alimentos, como vocês podem verificar aqui neste diapositivo. Incluiu 260 alimentos processados e ultraprocessados que foram analisados em laboratório, foram recolhidos do mercado entre 2014 e 2016, ainda anterior àquela legislação que eu vos mostrei há pouco, 2017. Portanto, foi aqui realmente que se fez um ponto de situação relativo ao desconhecimento que havia destes nutrientes nestes grupos, e verificámos que os resultados realmente são muito dispares, porque as categorias de alimentos também são bastante diferentes.
Verificámos que as categorias que tinham maior teor de sal eram os snacks e os molhos. No que diz respeito à gordura, os frutos secos e as sementes oleaginosas, e também se destacam os molhos. E depois, no que diz respeito aqui aos ácidos gordos saturados, a categoria que apresentou maiores teores foram os produtos de pastelaria e os biscoitos, bolachas e por aí afora. Portanto, nós verificamos que houve realmente aqui algumas correlações possíveis de fazer, nomeadamente no que diz respeito aos produtos, às refeições prontas a comer e aos produtos à base de batata, em que houve uma relação, uma correlação positiva no que diz respeito ao teor de sal e ao teor de gordura, ou seja, estes grupos de alimentos tinham teores elevados de sal, mas também teores elevados de gordura. Nesta publicação, nós dedicámos a estudar exclusivamente a composição nutricional de 91 produtos de pastelaria e de panificação, distribuídos pelas categorias que eu vos apresento aqui e que talvez pelas imagens seja mais fácil perceber que tipo de produtos é que nós estamos a falar. E o que é que nós verificámos? Verificámos que as categorias que apresentam maior teor de gordura, desculpem, foram os biscoitos, as wafers e as bolachas que continham recheio, e que no que diz respeito ao sal, mantivemos os biscoitos com maior teor médio, também as bolachas salgadas e ainda os pães também salgados, em vez dos pães doces. Relativamente à distribuição de ácidos gordos, como vocês podem verificar, em muitas das categorias, nós verificamos que mais de 50% dos ácidos gordos são ácidos gordos do tipo saturado, o que levanta aqui uma preocupação acrescida neste grupo. No entanto, temos uma boa notícia. Os ácidos gordos trans, para as categorias que foram estudadas, foram inferiores a 0,5% do total de ácidos gordos e encontravam-se em cumprimento daquele valor máximo fixado em 2017. Aqui, este é um produto que nós temos aqui em Portugal e eu acredito que aí no Brasil tenham algo semelhante. É tipo um pão de leite doce recheado com chocolate no meio. É um produto que as crianças apreciam muito, aparece muito nos lanches das crianças e dos jovens. E nós decidimos comparar duas marcas comerciais aqui em Portugal muito vendidas. Ambas as duas têm uma grande expressão no mercado. O que é que nós verificamos? Que em termos de gordura total, praticamente não havia diferenças. O nosso problema foi quando nós fomos analisar a composição em ácidos gordos. Se vocês repararem, a marca A quase não tem ácidos gordos saturados e tem muitos ácidos gordos insaturados. Por sua vez, a marca B é aquela que apresenta o maior teor de ácidos gordos saturados em comparação à outra. O que é que isto nos leva a concluir? Leva-nos a concluir que nós, no mesmo mercado, podemos ter produtos comerciais que são igualmente aceitáveis pelo consumidor, mas que têm uma qualidade nutricional com um impacto completamente diferente na saúde. Está bem? Portanto, é possível fazer produtos similares com melhor qualidade nutricional. E é para isso que este trabalho pretende chamar a atenção. Comparámos ainda vários produtos entre marca comercial e marca, aquilo que nós chamamos aqui em Portugal que é a marca branca, é aquela marca de supermercado, a linha de supermercado, que não é uma marca comercial, pronto, é essa. Chegámos à conclusão que não é possível tirar uma conclusão. Não podemos afirmar que comercial é melhor que supermercado, nem supermercado é melhor que comercial. É muito dependente da categoria que nós estamos a falar, está bem? Portanto, não é possível tirar essa conclusão. Fizemos ainda alguns trabalhos interessantes relativamente a esta comparação de produtos similares entre a bolacha Maria e a bolacha de água e sal. Verificámos que para o teor de gordura, para qualquer uma delas, nós temos variações do dobro para o mesmo tipo de produto. Portanto, aqui no caso da bolacha Maria, os teores de gordura variaram entre 8 e 19. No caso da bolacha de água e sal, entre 10 e 23. Portanto, a variação é enorme para o mesmo tipo de produto. A mesma coisa que aconteceu para o sal para este grupo, portanto, entre 0,9 e 1,8. Portanto, o impacto que isto vai ter vai ser completamente diferente. E relativamente aos ácidos gordos, a mesma coisa. Portanto, nós temos marcas em que os ácidos gordos saturados são aqueles que aparecem em maior quantidade.
mas depois, para o mesmo tipo de produto, temos outras marcas que têm ácidos gordos poliinsaturados e insaturados em maior quantidade. E, por acaso, esta até foi a marca que teve o maior teor de gordura. Portanto, a marca de bolacha Maria que apresentou o maior teor de gordura foi também aquela que apresentou uma gordura mais saudável. Temos aqui esta dualidade. Comparámos também produtos com e sem glúten, produtos similares com e sem glúten. Verificámos que existem realmente variações, mas também não conseguimos afirmar que com glúten é melhor do que sem glúten. Portanto, temos aqui uma dualidade mais uma vez. E ainda relativamente à análise da conformidade da rotulagem nutricional, distinguimos estas categorias, verificámos que a maior parte dos alimentos estavam em conformidade relativamente ao que diz respeito aos valores declarados. Aqui para o sal, para este grupo, foi aquele que nós realmente encontramos maiores discrepâncias. Portanto, os alimentos que declaravam ter teores superiores a 1,25 foram aqueles que apresentaram cerca de metade dos alimentos estavam fora da tolerância, o que realmente fomenta aqui a necessidade de nós trabalharmos e monitorizarmos estes valores. Também por categorias, aquelas que apresentaram maiores discrepâncias foi o fast food e também os frutos secos e as sementes oleaginosas, e para os ácidos gordos saturados, os snacks e o fast food. Relativamente, e só para fazer aqui um ponto de situação da importância do estudo destes aspectos que eu vos falei, e para concluir, vou-vos mostrar só em que é que isto se traduz ao nível das iniciativas, que é sempre o nosso problema. Nós estudamos, elaboramos artigos, fazemos comunicações, mas então isto traduz-se em alguma coisa? Tenham esperança porque traduz-se. Pode ser devagarinho, mas traduz-se. Em Portugal, a pouco e pouco, as coisas têm-se traduzido em medidas. E em Portugal, por exemplo, no dia 2 de maio de 2019, foi assinado um acordo que envolve a indústria alimentar, o Ministério da Saúde e também o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, que pretende reformular produtos alimentares. A campanha chama-se Menos Sal, Menos Açúcar e Menos Gorduras Trans. Como vocês percebem, vem de encontro a todos aqueles dados que foram recolhidos e que eu vos apresentei aqui. Relativamente ao sal, estas foram as metas que foram fixadas para 2022. Portanto, isto surge em 2019, já depois de serem conhecidos os resultados da investigação que tinha sido feita, e pretende-se que daqui a 2, 3 anos no máximo se volte a fazer esta investigação para nós percebermos qual é que foi a evolução. Na indústria alimentar nós temos que dar algum tempo, as coisas não acontecem de um dia para o outro. É preciso mexer nas técnicas de processamento, é preciso mexer nos rótulos, é preciso mexer na formulação do produto, é preciso perceber se aquele produto é aceito pelo consumidor. Portanto, temos de ter alguma paciência. Parece muito tempo, mas é importante que isso aconteça. As coisas não podem acontecer de um dia para o outro. Por isso é que estas metas são fixadas a longo prazo. Relativamente ao teor de sal no pão, também foi feita uma iniciativa direcionada especificamente. Em dezembro de 2018 tínhamos 1,3 e o objetivo foi em dezembro de 2021 termos 1. E devo-vos dizer que já foram feitos trabalhos de monitorização e efetivamente tivemos uma boa adesão da indústria de panificação em responder à nossa solicitação. Portanto, na minha opinião, a indústria está disponível. Nós temos é que dar tempo para as coisas acontecerem. Mas aqui, pelo menos, é a minha percepção. Relativamente ao teor de açúcar, estas também foram as metas que foram fixadas para estas categorias de produtos. Em Portugal também já houve algumas iniciativas, nomeadamente redução da gramagem dos pacotes de açúcar, aqueles pacotes que acompanham o café, não é? Normalmente, quando é servido o café, vem um pacotinho de açúcar. Entre 2016 e 2020 conseguimos reduzir para metade a capacidade e teve um impacto também muito importante no consumo de açúcar em Portugal, e conseguimos mexer noutra área que por vezes é um bocadinho mais difícil, que é na área das bebidas açucaradas e também das bebidas alcoólicas. Em Portugal, em 2017, foi publicada uma lei em que atribuía uma taxação superior a estes produtos.
e foi fixada também, desculpem, porque eu achava que tínhamos aqui um diapositivo que não temos. Mas sei-vos dizer que houve uma redução efetiva relativamente ao consumo de açúcar. Ou seja, esta taxação foi feito um ponto de situação e conseguimos aqui ter realmente resultados interessantes que eu achava que tinha colocado. Peço desculpa. Relativamente aos ácidos gordos trans, já falámos um bocadinho. Foi fixada esta meta. Do trabalho que nós conduzimos até agora, nós realmente percebemos que estas gorduras estão a corresponder à meta fixada. Vamos continuar a trabalhar para perceber se isso se mantém. Portanto, isto aqui nós já falámos, as várias metas e os compromissos que a indústria assegurou e quais é que são as datas para cumprir. Cá está, era este diapositivo, está aí no sítio errado, eu peço desculpa. Portanto, o que é que nós conseguimos ver com a taxação das bebidas açucaradas? Conseguimos perceber que em 2017 o consumo era de 75 litros per capita, cerca de 200 mililitros por dia, que equivalia a 5,2 quilos de açúcar per capita por ano. E em 2018, em apenas um ano, reparem bem, nós conseguimos redução de 1,2 quilos de açúcar per capita por ano. Portanto, estas medidas realmente têm resultados, está bem? Portanto, são importantes e têm resultados. Também, muito recentemente, este é agora de agosto de 2021, foi publicado este diploma que vem estabelecer as normas a ter em conta na elaboração das emendas e na venda de géneros alimentícios, nos buffets e nas máquinas de venda automática nos estabelecimentos de educação. Portanto, já tínhamos um diploma parecido com este para os estabelecimentos de saúde e agora temos também um para os estabelecimentos de educação e que vem definir quais é que são os alimentos a promover, quais é que são os alimentos a limitar e quais é que são aqueles mesmo que as escolas nas suas cantinas não podem realmente disponibilizar aos seus alunos. E pronto, já falei um pouquinho mais do que aquilo que era pretendido. Eu gostava muito de agradecer e de dizer-vos que a informação sobre a qualidade nutricional e a segurança dos alimentos processados é fundamental para a formulação de políticas alimentares e de saúde que vão contribuir certamente para melhorar o estado nutricional da população. E estou disponível para as vossas questões e mais uma vez agradeço muito o convite que me dirigiram e espero que tenha sido útil para vocês estes pontos que eu vos trouxe. Obrigada, professora, pela palestra, foi incrível. Acho que o pessoal aqui já deu uma elogiada, o pessoal gostou bastante dos dados das pesquisas. E a gente tem uma pergunta, o Léo quer fazer no microfone, então pode fazer, Léo. Bom, olá. Parabéns Olá. pela palestra, foi muito rica de informações. Eu acho que é importante a gente ter essas discussões sobre a nossa alimentação, né? Eu não sei, eu sempre fico sentido quando eu escuto alguém falando, eu sou diabético, eu tenho pressão alta. E a gente tem uma gama tão grande de alimentos que a gente gosta de comer, que são processados, mas a gente sabe que em algum momento eles vão voltar para pegar a gente. Claro. Mas minha pergunta vai em outro sentido, na verdade, vai num sentido completamente diferente. Eu queria discutir um pouquinho, ou que você discutisse um pouquinho, na verdade, sobre como que a gente faz para ter análises que são, digamos assim, boas para trazer as respostas que a gente quer. Por exemplo, você falou bastante de fazer análise de sal, né? De Uhum. avaliar a sal em diversos alimentos, e também falou Certo. das gorduras, né? Exato. Sal, eu imagino que é um pouquinho mais fácil. Então, eu gostaria de começar por aí. Queria que você falasse um pouquinho quais são as técnicas que você utilizou para Uhum. preparar a amostra, para você conseguir identificar sal e quais as técnicas que você recorreu. E quando Uhum. nós falamos de gorduras, é uma coisa mais complexa, então eu imagino que é uma coisa mais delicada de você fazer um preparo de amostra para você conseguir identificar o que tem lá. Tanto que você até falou que você Exato. teve dificuldade, né, para identificar algumas coisas. Então eu Exatamente. queria que você falasse assim, da sua visão, quais são os entraves que você tem assim para conseguir saber exatamente quais são as gorduras que você tem em um alimento. É assim, não é fácil, de todo. É por isso que eu digo que, e mais, uma pessoa que vem da área da nutrição querer entrar na área da química é um grande desafio.
porque lá está, faltam alguns conhecimentos de base que são fundamentais. Nós, no nosso laboratório, temos métodos acreditados. Eu penso que aí no Brasil se diz algo parecido, ou seja, nós somos sujeitos a controles de qualidade muito periódicos relativamente à análise dos alimentos que nós fazemos, porque nós somos a instituição responsável pela tabela de composição de alimentos em Portugal. Portanto, todas as nossas análises são sujeitas a um controle periódico. No método da determinação do sal, é um método indireto que nós utilizamos, é o método Charpentier-Vollard, e utilizamos também a determinação do sódio, por ICP-OES, e quando nós determinamos o sódio, depois conseguimos converter em sal. Portanto, conseguimos fazer a conversão através de cálculo. Multiplicando o teor de sódio por um fator de 2,5, chegamos ao teor de sal no alimento. Qual é o maior desafio na questão da análise do teor de sal no alimento? É porque a preparação da amostra, como estava há bocado a colocar na questão, é fundamental. Ou seja, nós temos que fazer uma homogeneização da amostra muito bem feita. Vai ser determinante no nosso resultado e na repetibilidade do nosso resultado. Imaginem, por exemplo, se nós estivermos a falar de uma pizza. Uma pizza leva muitos ingredientes, além que leva queijo e leva também, muitas vezes, o chouriço, ou o fiambre, ou o bacon, etc. Se aqueles pedacinhos da nossa amostra, quando nós estamos a fazer a preparação laboratorial, não ficarem muito bem homogeneizados, quando eu vou tirar, e nós nunca analisamos uma única alíquota da amostra, portanto, analisamos no mínimo 2, está bem? Portanto, quando eu vou tirar as alíquotas, elas não são reprodutíveis, portanto, elas não são replicáveis. E eu vou ter resultados completamente dispares. E em termos laboratoriais, quando nós temos resultados totalmente dispares, nós não aceitamos o resultado. Faz parte do nosso controle de qualidade interno. Portanto, nós temos de ter resultados que tenham repetibilidade. E nós definimos essas repetibilidades pelos guias internacionais da validação. Pronto. Relativamente à questão da gordura, nós utilizamos maioritariamente, porque os nossos alimentos maioritariamente não eram de origem láctea, não eram leites, nem eram margarinas, nós utilizamos maioritariamente um método de hidrólise ácida e segue-se de fazermos uma extração em Soxhlet, com éter de petróleo, com solvente orgânico, e recolhemos a gordura em copos de alumínio e depois, através do método gravimétrico, nós determinamos a gordura no alimento. Qual é a dificuldade a seguir? É a composição em ácidos gordos. Os ácidos gordos são imensos, está bem? Quando eu falo imensos, são imensos compostos diferentes. A espectrometria de massa não nos ajuda a distinguir os isómeros, porque eles têm a mesma massa. O ácido gordo normal e o ácido gordo trans, ou seja, o ácido gordo na sua forma cis e na sua forma trans, é o mesmo ácido gordo, só que tem uma mudança da posição estequiométrica. Não muda a massa, portanto, e isso faz com que o método de espectrometria de massa não nos ajude. Então, muitas vezes são preciso horas de análise de cromatogramas e muita experiência para nós conseguirmos chegar à identificação. Mesmo assim, quando nós temos dúvidas, nós fazemos sobrecarga daquela amostra com o padrão para aumentar o nosso controle de qualidade e ajudar-nos a identificar se nós temos mesmo a certeza que aquele é o ácido gordo. Até porque, lá está, nós não podemos avançar com resultados, sobretudo nesta categoria de ácidos gordos que têm um impacto negativo na saúde, sem ter este controle de qualidade, está bem? Não sei se eu respondi à pergunta, Leonardo. Respondendo assim, professora. Sim. É bem interessante essa ideia da gente discutir. A gente queria encontrar alguma coisa, mas tal técnica limita a gente e tem que recorrer a outras estratégias. Exato. Principalmente na cromatografia, que é uma técnica que você consegue trabalhar bastante com detectores, né? Então, eu imagino que quando vocês vão usar massa, vocês usariam acoplado a uma cromatografia. Exato. Nós para fazer a determinação de ácidos gordos, nós utilizamos o detector de ionização de chama, que é aquele que é realmente para a análise de ácidos gordos o mais indicado. É aquele que faz parte dos protocolos todos a nível internacional, porque lá está, a espectrometria de massa para este tipo de compostos não tem vantagem.
Portanto, claro, tem muitas vantagens noutros compostos que nós também tencionamos analisar, nomeadamente ao nível dos contaminantes no processamento. São compostos que estão presentes em menor quantidade e, portanto, precisamos de técnicas mais afinadas que nos permitam um melhor nível de quantificação. E nesse, sem dúvida, a espectrometria de massa ajuda bastante. Muito legal, obrigado. Nada. Agora a Nayade gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, professora Tânia. Eu achei muito legal a palestra e fiquei muito surpresa com alguns pontos. Entrando na minha pergunta, um ponto que eu fiquei surpresa foi a senhora falar que existem alimentos que a composição dele é majoritariamente na versão assada. Isso no Brasil é muito, assim, não faz parte do nosso cotidiano escutar uma coisa assim, porque o que nos aconselham é justamente preferir a versão assada. Aí a minha Exato. pergunta, aí a minha pergunta é seguida dessa, faz parte. A senhora também falou que o óleo para um determinado teste foi submetido a frituras sucessivas. Aí, juntando os dois pontos, apesar da composição do óleo ser maior na versão assada e a composição do óleo submetido a sucessivas frituras, em questão de decomposição e fazer mal para a saúde, é o mesmo impacto? Porque, por exemplo, apesar da versão assada ter uma concentração maior de óleos, vamos dizer assim, esse óleo é o óleo danoso para a saúde? É assim, no caso dos pré-fritos, portanto, aquele alimento já traz uma gordura da composição onde ele foi pré-frito. E depois nós, em nossa casa, vamos novamente sujeitá-lo à fritura. E é aí que ele vai absorver a maior quantidade de óleo. Então, o que é que acontece? Se nós estivermos a utilizar um óleo de fritura de boa qualidade, e aqui em Portugal, no mercado, nós temos sobretudo aquilo que nós chamamos de óleo alimentar, que resulta da combinação de duas ou mais matérias-primas. São óleos que são muito ricos em ácidos gordos insaturados. O que é que significa isto? Significa que quando nós vamos fritar aquele alimento, ele vai absorver gordura, mas é gordura insaturada. E a gordura insaturada tem um papel protetor na saúde. Agora, se eu utilizar uma gordura para fritar de má qualidade, ele vai absorver essa gordura e, obviamente, vai ter um impacto negativo na minha saúde. Certo? Pronto. Aquilo que eu disse relativamente ao assado, e não sei se eu fui clara, foi que, portanto, o assado, comparativamente à fritura, é feito a uma temperatura mais elevada e durante um período maior de tempo. Pronto. Quais é que são, por assim dizer, aqueles aspectos que têm mais impacto na qualidade destes alimentos? É a temperatura e o tempo. Quanto maior for a temperatura e maior for o tempo de exposição, normalmente maior é o impacto do processamento, impacto em termos negativos no alimento. E aquilo que eu disse foi, a recomendação aqui em Portugal é exatamente igual à vossa, Naide. Ou seja, a recomendação é preferir o assado em vez da fritura. Aquilo que eu disse foi que nós conhecemos pouco sobre o que é que acontece em termos químicos no assado. E nós precisamos de explorar essa área, porque realmente é uma área em que nós sabemos que o assado tem um teor de gordura menor do que a fritura. Quanto menos gordura nós ingerimos, melhor para a nossa saúde. Mas efetivamente nós não sabemos se há a formação de outros compostos derivados desta relação tempo-temperatura que se possam formar durante o assado. E daí eu abrir esta questão que eu acho que pode ter muito interesse de investigação. Entendi, ficou claro a pergunta, a resposta, na verdade, me ajudou bastante. Parabéns Obrigada. pela apresentação, professora, aprendi bastante com a senhora. Obrigada. Agora a gente vai fazer a última pergunta por causa do tempo. Rafael, se você quiser fazer no microfone, pode fazer, mas eu posso ler também. Rafael Borges, que fez a pergunta Oi, no chat. vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. Bom, boa tarde, professora Tânia. Obrigado de novo pela palestra. Foi muito esclarecedor. A gente realmente não imagina quanto de
coisa tem atrás de um alimento, né? A gente só vai lá e come. Você fala, meu Deus. Depois você vai analisar, você fala, meu Deus, e agora? Mas a minha pergunta vai mais numa, vamos dizer assim, numa resolver o problema. Não resolver, porque resolver é meio complicado, mas que assim, poderia ser uma resolução conjunta, poderia ser uma conscientização da população, para ela ficar alerta, tipo, ó, você tem, tipo assim, para as pessoas começarem a notar mais os valores nutricionais, se informarem mais antes de Uhum. comprar. E também, junto com isso, a ação de políticas públicas para regulamentar, que nem você mostrou em 2017, aí em Portugal, né, que teve essa ação, para meio que assim, entre aspas, cobrar as empresas para elas cumprirem, mas que nem você disse, dá o tempo também para as empresas se adequarem, né? Então seria mais ou menos uma solução, seria uma solução conjunta com a população e com as empresas e pelo governo também, né? Uma opção meio mista. Se seria Exato. isso, uma resolução, vamos dizer assim. E é mesmo essa abordagem que está a ser tomada cá em Portugal. Está bem, Rafael? Portanto, neste momento está envolvida a indústria e depois os diferentes ministérios, Ministério da Saúde, Agricultura, Economia, porque realmente só se houver um envolvimento conjunto destes vários setores é que nós vamos ter um resultado. Relativamente ao consumidor, aqui em Portugal têm sido feitas várias campanhas no sentido de consciencializar a população destes aspectos. Qual é que tem sido a nossa maior dificuldade? É ajudar a aumentar a literacia da população relativamente à interpretação do rótulo nutricional, para permitir ao consumidor, quando vai adquirir os seus alimentos, fazer a escolha mais acertada para a sua situação. Quem é que lida muito bem com isto? As pessoas que têm, por exemplo, doença celíaca. Não é? Os doentes celíacos estão muito Sim, habituados a chegar na prateleira do supermercado e conseguir olhar para a embalagem e dizer: não, isto tem isto e eu não posso comer porque eu não posso comer porque tem glúten, certo? Pronto. A restante população, se o Rafael perguntar, se calhar, a um hipertenso, se ele olha para o teor de sal do alimento que ele está a adquirir, ele responde-lhe imediatamente que não, porque não está consciencializado para a importância do fazer. Pronto. sim. E efetivamente aí nós temos muita dificuldade em atuar. Têm sido feitos vários testes com a utilização do rótulo em semáforo, que tem aquelas cores, o vermelho, o amarelo, o verde, para ajudar o consumidor a distinguir e ser mais fácil. Mas depois, entretanto, também já foi lançado, pelo menos aqui na Europa está em teste, uma ferramenta que é o Nutri-Score, que é, não sei se vocês aí no Brasil têm, que é uma classificação por letras, que vai de A a E, em que o A é o melhor e o E é o pior, tipo o que se fazia para a classificação energética. Não sei se também usavam letras Sim, aí. aqui a gente usa para energia, para os alimentos Pronto, a usam para gente a não vê ainda energia. não. E Para o energia, sim. conceito é o mesmo. Portanto, o A é o melhor, que é o verde, e depois vimos andando por ali afora até chegar ao vermelho, que é o E. Porquê? Porque as pessoas, lá está, é uma estratégia que está a ser testada, porque as pessoas já sabem muito bem o que é aquilo para a classificação energética, e, portanto, se nós conseguirmos chegar a algo da classificação nutricional do mesmo tipo, as pessoas rapidamente, quando olham para aquilo, vão dizer: não, o A é melhor do que o E, sem terem que fazer um grande estudo, que é Sim, realmente onde é mais difícil intervir. Não sei se eu sim. respondi à sua questão, Rafael, mas, Não, mas não, é isso que está a acontecer cá. não, entendi. Não, é muito bom mesmo saber, porque você conscientizar uma população leiga é meio complicado, né? Você começar a falar de É, ácidos graxos, falar de ácidos gordos, sal, a pessoa, gente, a pessoa fala, meu Deus do céu, fica até meio traumatizada. sim, Aí, mas é sim. interessante o cuidado, mas essa ideia é boa. Espero que o Brasil adote. Sim, este Nutri-Score está a ser testado por várias cadeias grandes que nós temos de supermercados e também de indústria.